O que eu quero trazer hoje para a gente é justamente uma mensagem que faça você entender o nosso lugar nesse movimento, o quanto nós participamos desse movimento, para que nós possamos honrar o que recebemos, para que nós possamos viver a intensidade do reino, para que nós possamos fazer a diferença. Um dos combinados que eu tenho com essa igreja, desde que eu cheguei e a gente conversava desde a comissão, é que o meu sonho de igreja, e eu tenho vivido isso aqui, é que a igreja deve abrir as portas e entra quem quiser. E não importa. Aí talvez você fale assim, pastor, você não tem medo? Não tenho. Na verdade eu tenho sonho. Claro que eu tenho um agravante na minha história que é lindo. Eu fui pastor de favela, como você sabe. Ou se você é visitante e não sabe, eu passei 3 anos da minha vida pastoreando dentro de Paraisópolis. E para mim foi um tempo incrível. Por quê? Porque lá eu vivi na essência. O que é uma igreja de porta aberta, entrando de tudo. Então se você perguntar assim, mas na sua igreja tinha bandido? Quer que eu responda ou quer responder? Na sua igreja tinha traficante? Quer que eu responda? Eu lembro que no meu concílio, eu nunca disse isso nessa igreja. Eu não sei se você já viu um concílio pastoral, mas o concílio é aquele momento em que você é sabatinado por outros pastores para ver se você pode virar um pastor. No meio batista é assim que funciona. No meu concílio durou 3 horas. Menos do que a minha reunião com a comissão dessa igreja. Olha que bonito. Com a igreja foi 5 horas de entrevista. Mas no meu concílio teve até um pastor que fez uma pergunta que é séria. Eu falei assim, ainda bem que eu preciso passar, né? Ele fez assim a pergunta, ele falou, vamos falar sobre ética. Eu falei, vamos. Ele falou, querido irmão Bruno, se um traficante procurar o irmão e oferecer dinheiro do tráfico, e dizendo, isso aqui é o que eu consegui do tráfico, é o meu dízimo. O irmão aceita? Eu pensei, não. Falei, pastor, não. Tem certeza? Falei, claro que eu tenho certeza, porque se eu tiver que depender de um traficante para que a igreja sobreviva, minha fé foi embora. Mas que eu tive contato com todo tipo de gente, eu tive. E aqui também não é diferente. Nós não sabemos quem entra por aqui. Você sabe? Tem de tudo. E isso é um máximo. O problema é como a gente age diante disso. É o quanto a nossa veia da religiosidade não está aguçada. Porque, por exemplo, quando a gente abre a porta, se você for uma pessoa bem religiosa, você pode se assustar com algumas pessoas. Certo? Eu lembro que uma vez, quando eu fazia seminário, um cara que estudava comigo falou assim, e eu que fui visitar uma igreja, e eu respeito a opinião, tá bom? Mas eu já vou dizer que eu não concordo. Eu já estou dizendo antes. E eu que fui visitar uma igreja, quando eu cheguei na igreja, o cara que foi pregar tinha tatuagem. Na hora eu pensei, o que pode vir de bom de um cara desse? Aí eu falei, rapaz, a tatuagem é maior do que a graça. Só que às vezes a gente critica, mas pensa igual. Por exemplo, eu já falei, você sabe, eu não me pareço pastor. Hoje eu tô mais pastorzinho, vai, tá bonito. Quem me deu essa camisa foi a Ana e o Ed. Ó, tô legal. Tô de sapato hoje. Mas, por exemplo, eu fui pregar num congresso de jovens esses dias, eu fui de tênis amarelo. Tá tudo certo. O que eu quero que a gente pense é sobre esse movimento do cristianismo, do efeito que Jesus tem sobre as vidas, daquilo que Jesus pode fazer sobre as vidas, do movimento aonde Jesus transforma quem Ele quiser do jeito que Ele quiser, e a nossa parte enquanto comunidade é fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, porque se for por perfeição, a igreja de Jesus só vai ter Jesus. Lá na minha igreja em Paraisópolis, a que eu pastoreei, na placa do logo da igreja, tinha uma frase bem grande escrita, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Estava na placa, para a gente já mostrar quem nós éramos. Então eu quero que você, se você puder, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. E por coincidência, hoje de manhã eu preguei em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 7. Nós leremos do 36 ao 50. Eu estou com a NVI. Se você não tiver Bíblia, vai ser projetado na tela da igreja. Fique tranquilo, fique em paz. Lucas capítulo 7,
do 36 ao 50. E a minha versão diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder transformador. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre Lucas capítulo 6, sobre ser sensato, sobre aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que chama Deus de Senhor e vive dessa forma. Mas nós agora estamos no capítulo 7. O capítulo 7 que começa com aquele centurião que demonstra fé em Jesus. Aquele centurião que precisa de uma ajuda para que o seu servo fosse curado. E Jesus diz: eu vou até tua casa. E ele diz: não, eu nem sou digno disso. Manda, dá uma ordem, que eu sei que com a tua ordem ele vai ser curado. E ele demonstra uma fé que deixa até Jesus pasmo. Jesus fala que a fé dele é uma fé admirável. Na sequência, nós temos Jesus indo para a cidade de Naim. E ao chegar na cidade de Naim, ele se depara com o velório do filho de uma viúva. E o texto diz que Jesus entra na cidade, está tendo um velório. O que Jesus faz? Ressuscita o filho da viúva. Nós temos nesse contexto, nessa sequência, o encontro de Jesus com os discípulos de João Batista, questionando se ele era aquele que eles esperavam. E depois disso, nós entramos no texto que nós lemos. Ou seja, nós estamos diante de um contexto bíblico onde Jesus começou a se tornar conhecido por conta do que ele fazia. Imagina quando rola um boato: está vendo esse aqui? Ele foi na cidade de Naim e tinha um velório acontecendo. E quando ele chegou, ele ressuscitou o menino. Imagina todo mundo dizendo que o centurião estava com um servo praticamente morto. E com uma ordem desse Jesus manda, apenas fala e aquilo acontece, aquele rapaz melhora. E nós estamos num contexto onde um fariseu chamado Simão, ele resolve chamar Jesus para um banquete. Ele convida Jesus para um banquete na casa dele. E naquele tempo, irmão, só para você entender, o contexto aqui, ele tem todo um viés bem grego. O que era um banquete do tempo de Jesus? O banquete do tempo de Jesus, ele não era como um banquete de hoje. Se eu falar para você: vamos lá em casa que vai ter um banquete, o que você espera? Pode falar. Muita comida. Se eu falar assim: ó, lá em casa vai ter banquete, você vai olhar para tua esposa e vai falar: vamos nem almoçar hoje, porque vai ter o banquete do pastor.
No tempo da Bíblia, o banquete tinha sim comida, mas o banquete ele tinha muito mais uma questão intelectual. Banquete era o lugar onde as pessoas se juntavam para trocar ideias, geralmente pessoas relevantes, e sim, comer alguma coisa. Mas o fundamento de um banquete era muito mais a ideia. E aqui acontece uma cena que, meu irmão, você tem que entrar na cena. Sempre que acontecia um banquete, era comum que a porta da casa ficasse aberta. Não para você participar diretamente do banquete, mas para que você ficasse ao redor, ouvindo, observando e aprendendo. E aí que começa a cena. Quando Simão chama Jesus, provavelmente as pessoas daquela região descobriram, está sabendo que o tal do Jesus, esse que está fazendo sinais e maravilhas, vai estar na casa de Simão. E essa novidade, essa notícia, chegou no ouvido de uma mulher, que ninguém sabe o nome. E por que ninguém sabe o nome? Porque ela era conhecida pelos atos que ela fazia. E o texto bíblico vai dizer que ela é a pecadora. E aí começa uma história incrível. Entra para o texto agora. Faz de conta que você está na casa de Simão. O texto vai dizer que Jesus chega naquela casa, ele se assenta à mesa, e detalhes para você entender a cena, porque você vai ver que Jesus senta à mesa, mas o texto está dizendo que ela chega por trás e tem acesso aos pés de Jesus. Os banquetes de antigamente, eles eram servidos em divãs. Sabe o divã do psicólogo? Só quem faz terapia sabe. Sabe aquele... Tem um nome hoje, né? Como é o nome daquela parte do sofá larga? O chaise. É isso? Saiu quase queijo, mas é o chaise. O assento era comprido. Então, a tendência era que você chegasse para o banquete, se assentasse, inclinasse em um dos seus braços para participar da mesa, com os seus pés ficando para trás. Jesus se assenta, encosta o seu braço, põe os seus pés para trás, e aí começa a cena. Aquela pecadora que sabia que Jesus estaria, ela vai para a casa de Simão. E ela está ali naquele movimento, ela está ali parada, e quando acontece a cena, ela não se contém. Ela não se contém e o texto diz que ela corre aos pés de Jesus. Então imagina, Jesus sentado, os pés para trás, aquela mulher se prostra nos pés de Jesus e começa a chorar. Ao ponto do texto dizer que ela lava os pés de Jesus com lágrimas. Você já teve um choro forte? Sabe aquele choro que você começa a molhar? Já teve? É só quem teve choro profundo. Você já teve? Aquele que geralmente é tanta lágrima que você fica cego. E a cena vai de... Olha que cena! Ela está ali, prostrada aos pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus. E o texto vai dizer que ela começa a beijar os pés de Jesus. Naquele tempo tinha Nike? Você acha que Jesus chegou de Adidas? Jesus chegou e falou, vou tirar meu Vans. Não, era terra. Jesus deveria estar com algum chinelo de couro. Então imagina, poeira, vai fazendo a conta. Porque Jesus chegou na poeira. Junta na poeira lágrima. Juntou? Agora beija. E outra, deixa eu te contar um segredo. Não é porque é o pé de Jesus que é um pé santo. Porque tem gente que fala, mas era o pé de Jesus. Que acha que Jesus era autolimpante, tá ligado? Jesus era uma parada assim, tipo assim, vou entrar na sua casa. Oh! Aí os caras falam, eita, e esse cabelo? Fala, penteei celestialmente. Ou que Jesus tinha anjos que faziam, sabe? Jesus sentou, o anjo falou, Senhor, posso limpar seu pé? Ele falou, limpa porque está vindo uma mulher chorar. Não. O pé de Jesus deveria ter umas rachaduras. Porque ele andava muito. Ele está num contexto que ele está andando para cima e para baixo. E aquela mulher se prostra, chora, beija. E aqui, mulheres, ela faz algo que mostra que não existia vaidade nenhuma. Principalmente você que faz chapinha. Ela seca os pés de Jesus com o cabelo, irmão. Imagina a lama. E aqui você tem que entrar na parada, porque ela deve estar como? Ela deve estar tensa. Ela está fazendo o que não pode. Ela está até a parte da lei ela está contra. Só que ela não aguenta e ela começa a secar. E para terminar, ela pega um pote cheio de perfume caro e joga aos pés de Jesus, meu irmão. Mas enquanto essa cena está acontecendo, o que convidou Jesus, que é o Simão, está assim, ó. Esse é o profeta.
Se ele fosse profeta, ele saberia, olha a sacada do Simão. Se ele fosse quem estão dizendo, ele saberia quem está encostando nele. É uma pecadora lazarenta. Mas irmão, por que eu queria ser discípulo? Porque esse era o tipo de cena que eu ia rir muito. Porque Jesus é onisciente, amém? Então o Simão pensou e Jesus ouviu. E não é ruim quando a gente pensa em alguma coisa e alguém acerta? Eu sempre falo que essa cena me lembra quando você vai falar mal de alguém com a música alta e a música baixa. É a mesma coisa. Não dá uma vergonha, uma vontade de morrer? Você está na festa de família, aí chega aquela sua tia mal vestida, parece uma doida. Barriga de fora, um negócio, tem 64 anos e acha que é jovem. Aí você está perto da sua esposa, só que a música está muito alta. Aí você fala assim, ó a tia como tá horrível. E abaixa a música na hora que você falar, a tia horrível, com o dedo assim. Aí a tia olha e você faz, a tia horrível. É a mesma coisa. Porque Simão quando pensa, Jesus olha para ele e fala assim, ô Simão, que legal. Vou te contar uma história. O jeito de Jesus é muito louco, né? Porque se a gente fosse Jesus, a gente é tudo pavio curto. A gente ia falar, Simão, morre. Ainda bem que a gente não é Jesus. Fala sério. Tá tirando. Você está duvidando da minha divindade, Simão. Mano, eu já ia dar uma dor. Morre. Mas não. Jesus fala assim, Simão, eu vou te contar uma história, lindão. Imagina, Simão, 2 pessoas devendo alguém. Uma deve 500, a outra deve 50. E aí, Simão, quem é o credor? O credor resolve perdoar os 2, Simão. Quem vai estar com o coração mais grato? Simão. Aí Simão cai. Simão fala, evidente que quem tinha a dívida maior, Jesus fala, você é do CSI, Simão. Não, você é o Sherlock Holmes da Galileia, menino. Acertou, miserável. Mas deixa eu te contar uma coisa, Simão. Eu cheguei na tua casa, você não lavou meus pés, você não me deu um beijo, e você não ungiu minha cabeça. Já essa mulher, e aqui as cenas têm que entrar, porque imagina aquela mulher chorando, acabada, pensando, se Simão tiver certo, eu morro. E apedrejada. Já essa mulher, eu cheguei aqui, Simão, ela lavou meus pés com as lágrimas. Simão, ela fez chapinha ontem, mas secou meu pé com o cabelo. E no final, Simão, ela colocou perfume nos meus pés. E essa cena, Simão está ali, ele está falando com Simão, mas está olhando para ela. E ele diz para ela assim, minha filha, vá em paz, que a sua fé te salvou. Eita glória! Pensa a cara do Simão, se eu fosse discípulo, eu ia estar assim, ó. Falou Simão, malandrão, fariseuzão. Irmãos, essa cena, esse texto, tem alguns ensinamentos que nós precisamos colocar no nosso coração. E eu quero trazer nessa pregação, eu quero explanar esse texto baseado nos próprios personagens. Hoje o ponto da pregação tem a ver com o personagem. Eu quero que a gente observe essa história e faça uma análise das nossas vidas diante desse movimento do cristianismo, em quem nós somos diante dele e o quanto nós temos entendido a mensagem do nosso Jesus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o primeiro personagem é Simão, o fariseu, aquele que está na presença, mas não aproveita o que a presença traz. Meu irmão, olha que engraçado. O texto vai dizer no 36, 39, 45 e 46. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ou seja, quem convidou foi o próprio Simão. Vamos pensar junto aqui antes de ir para os outros textos. Você já pensou Jesus jantando na tua casa? Que top. Não, é sério, imagina. Porque Jesus, no lado humano dele, se alimentava, descansava. Imagina Jesus, se fosse do tempo de hoje. Jesus falasse assim, Fernando, hoje, acabando o culto, você pede pizza, eu vou dormir lá. Meu irmão, imagina a alegria. Você ia pedir, eu ia pedir uma pizza muito louca, tipo assim, brócolis. Não, Jesus é saudável, que nem eu e o Dani. Brócolis. Berinjela com catupiry. O próprio Simão está convidando. Aí o 39 diz, ao ver
isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. 45, 46, Jesus está falando para Simão: você não me saudou com um beijo, essa mulher, desde que eu entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, Simão, ele está representando aqui aqueles religiosos que gostam de testar as ações de Jesus para ver se ele é quem ele diz ser. Simão aqui representa aqueles que frequentam uma comunidade, mas ficam sempre querendo pôr Jesus à prova. Eles não aproveitam a presença. Ele gosta de ser aquele religioso que faz testes com Jesus. Olha que coisa incrível. Simão tem a chance de ter Jesus na casa dele. O convite foi aceito. Mas o verso 39 mostra que ele convidou, ele teve a intenção de provar para si mesmo que Jesus não era quem ele dizia ser. Ou seja, a presença não serve de nada para Simão. Simão está perdendo o melhor. Por quê? Porque ele está sempre testando. Por isso que eu vou repetir uma frase que o Tiago fala, e ele falou hoje de novo e eu amo. Nós precisamos entender que nesse movimento da fé cristã, existe uma única presença que a gente veio atrás aqui. É a dele. Meu irmão, se a gente não cuidar do coração, nós temos dificuldade porque o nosso lado humano começa a falar mais forte. Se a gente não entender o que está acontecendo, a gente fica tentando testar Jesus. E olha que interessante, esse Simão, que é o quem convida, ele não consegue nem agir de forma básica com Jesus. Sabe por quê? Porque a intenção dele não era o banquete. Era meio que desmascarar. Porque o contexto de cidadania do tempo era que Simão fizesse todos os combinados. Quando você recebe alguém, tem ali uma bacia para lavar os pés, porque era muita poeira. Você cumprimenta com um beijo, você unge a cabeça. E vamos ser sinceros, não é ruim quando você chega na casa de alguém e alguém te cumprimenta seco? É ruim ou não é? Você chega animadão. Eu tenho até uma história, mas não vou contar hoje porque ela já está até rindo. Mas não é ruim quando você está muito empolgado e fala assim: nossa, hoje a gente vai almoçar na casa da irmã, sei lá o quê, não vou dar nome. Porque vai que você se sente da irmã, não sei o quê. Aí você se empolga, aí você fala: gente, se arruma, porque a gente vai na casa da irmã. Nossa, deve ser, nossa, hoje vai ser um dia, hoje é domingo, almoçar na casa da irmã de domingo é legal, porque tem muita comida. E nossa, você espera um mínimo, sim ou não? Qual que é o mínimo? Que ao abrir o portão, ela se alegre. Não é? Agora já pensou? Você toca a campainha, ela abre o portão e fala assim: ih, você veio. Aí você está aqui, né? Você fala: é que a gente tinha combinado. Ela: ah, legal. Entra. Aí você entra e fala assim para as crianças: calma, deve ser uma brincadeira, entra. Ela fala assim, aí vem a pergunta que você não quer ouvir: vai ficar para o almoço? Aí você fala: ah, acho que não. Não é horrível? Ela não cumprimenta você, ela não cumprimenta seus filhos, ela não faz o básico. E aí você tem filho pequeno como o meu, que é um anjo. E ela fala assim: não vai quebrar nada não, né? Você já tem um piripaque. Que a chance disso acontecer, apesar que lá em casa, a chance de quebrar alguma coisa não é do meu filho. É da mãe deles. Que consegue pegar um copo, fazer o copo dar 3 mortais e cair. E você fala: amor, o que foi isso? Ela fala: fui beber suco. Mas amor, não é melhor só pôr o copo na boca e puxar? É ruim ou não é, queridos? É horrível, é o que está acontecendo aqui. Simão não faz o básico. Simão não consegue entender quem ele é. Ou seja, Simão é aquela pessoa que fica rodeando a igreja de Jesus para tentar barganhar com Jesus. Se Jesus faz o que ela quer que ele faça, para que ele possa considerar que ele seja quem ele é. Ou seja, Simão é o tipo de crente que acha que Jesus lhe deve alguma coisa. Meu irmão, é quando a gente para. Ó, deixa eu te dar uma dica, para não ser Simão. Quando você estiver num culto, aproveite o máximo. Eu vou repetir uma coisa que eu gosto de pensar sobre culto. Começou o culto, faz de conta que não tem ninguém, só você. A gente podia bolar uma cápsula do culto. Porque até quem tem vergonha se solta mais. Imagina que desse uma cápsula, é você e Deus. O louvor está cantando. E aí, meu irmão, claro, tome cuidado com o exagero.
precisa dar mortal. Né? Porque às vezes a gente dá umas palavras que as pessoas entendem errado. Mas é uma questão de liberdade. Porque o que Simão está fazendo é, irmãos, ele está na presença de Jesus. A gente também está aqui na presença de Jesus. Mas Simão está vendo Jesus. Simão está na mesa com Jesus. Mas o problema de Simão é duvidar quem Jesus é. É testar Jesus. É questionar Jesus. O Simão, ele não gosta de ver pessoas zoadas sendo transformadas. O Simão é aquele que quando vem um improvável aqui na frente dizer que é de Jesus, ele pensa assim, quem somos nós para duvidar de quem Jesus transforma? Aí vem alguém aqui arrependido, se prostra e fala assim, eu conheço o passado dessa pessoa. Muda o quê? Isso é coisa de Simão. Isso é coisa de fariseu. Ou alguém que está voltando para Jesus e você coloca no seu coração assim, essa praga aí não me engana. Quem que precisa te enganar, querido? O Simão não aproveita o que Jesus está fazendo, sabe por quê? Porque ele questiona, porque ele duvida, porque ele acha que deve ser do jeito dele. Esse é o grande problema. Ou seja, Simão é todo aquele religioso que por vezes quer tratar Jesus de qualquer jeito e questionar as suas ações. Eu falei hoje de manhã sobre uma vida onde Jesus é o primeiro. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser. E ponto. Jesus transforma quem ele quiser. E não importa. Eu gosto de pensar nisso assim. Sabe por que às vezes pessoas com histórias incríveis não se manifestam na igreja? Porque se manifestar a gente tem medo. Você sabia que do seu lado agora pode ter um matador? Arrependido. Mas que fica pensando assim, queria tanto contar minha história, mas se contar, eu já falei sobre isso. Se eu chego aqui e falo assim, quero trazer aqui o Fragere. Aí o Fragere vem, dou o microfone e fala, Fragere, conte para a igreja o que Jesus fez. Fragere fala, gente, primeiro eu quero agradecer porque eu acabei de sair da cadeia. Aí uns 20 vai fazer, glória a Deus. E eu fiquei na cadeia por 20 anos. Amém. Estou regenerado, louvado seja o nome do Senhor. Porque depois de matar 4 pessoas, você vai falar, opa. E aí o Fragere termina de dar o testemunho e eu falo assim, irmãos, quem pode levar o Fragere para almoçar em casa? Na hora você olha para tua esposa e fala, vamos almoçar fora. Que ela? Vamos almoçar fora. Mas eu fiz a música, cala a boca. O irmão Fragere, graça e paz. Irmãos, o irmão Fragere vai estar lá na cantina, numa mesa. Quem pode pagar um salgado? Você vai pensar, é melhor pagar, né? Porque quem paga lanche não morre, eu acho. Não é assim? Porque a gente nem está pronto. Deve ter um monte de testemunho nessa igreja aqui que não pode externar o que viveu, porque tem um monte de Simão que vai questionar. Eu já contei uma história. Uma vez eu estava com guerra num evento. E o cara foi falar no evento, mas antes dele falar, ele contou o histórico dele. Rapaz, falei, o menino gosta de uma arma, hein? Ou o testemunho do tio Chico. Você já ouviu o testemunho do tio Chico? Não vai atrás. Mas é que o tio Chico, ele exagera. Porque ele tem que ter no mínimo 190 anos. Porque ele já matou 30 pessoas. Ele foi do PCC, ele foi do Comando Vermelho. Ele já morreu 2 vezes. E ele fala que uma das vezes tiram ele do congelador. Aí eu falo, tio Chico é... E ele matou o filho, e ele matou não sei o quê. E ele foi segurança do Silvio Santos, tal. Mas Jesus encontrou. Você até fala, glória a Deus, não dá para acreditar em tudo. Mas enquanto crente, dá glória a Deus e segue. Porque Simão sempre duvida. E aí é muito louco, sabe por quê? Porque a gente não participa da regeneração que Jesus faz. Porque a gente sempre questiona. Não estou dizendo para você sair abraçando o bandido. Pode sair, não tem problema. O que eu estou dizendo é que o Simão, ele está sempre pondo Deus à prova. Ele está sempre questionando. Quer ver um exemplo? Nossa igreja está vivendo um tempo lindo, amém? Meu irmão, talvez você esteja aqui para ver se é verdade. A gente está junto há 8 meses, já deu 8 meses? 8 meses. A gente vai chegar quase a 600 membros domingo que vem. E tem gente que é Simão, dizendo assim, alguma coisa. Eu já ouvi tanta coisa sobre a minha pessoa que eu estou fazendo aqui em Guarulhos, que eu estou até com medo de... Lembra, já falaram que eu sou comunista, que eu sou de esquerda, que eu sequestro crianças. Estou zoando.
Teve uma mãe que já pegou o filho e falou, meu Deus. Ou se não, já estão dizendo assim, alguma coisa tem. Tem! Quem dá crescimento para a igreja não é homem. É Jesus, pô. Então se você veio aqui para provar e ver, prove e veja Jesus, não a gente. O restante é tudo canal. Porque o Simão, ele não aproveita. Ele quer sempre tirar a prova real. A troco de quê? A troco de quê você duvida do que Deus está fazendo? O Simão é esses caras chatos. Desculpa se você é um chato, mas eu preciso te dizer que você é chato. Né? Recentemente foi a Ana que fez um comentário que daquele avivamento que teve na cidade, que eu nunca lembro o nome, é Augsburg. Esse avivamento americano que ficaram no culto lá 20 dias tocando. Meu irmão, tem crente Simão que fica assim, duvido que é verdade. E é da tua conta, meu filho? Com todo respeito. Enquanto tem gente dizendo assim, ei, bem que podia ser aqui. Não sei se a gente está pronto. Que aqui no Brasil o culto passou de 3 horas. A cara já fecha. E eu prego, eu sei. Tem gente que já fica assim, ó. Eu comecei a pregar, ela tá assim, ó. No final tá. E ela faz questão, ela tá normal. Quando eu passo a olhar, ela faz. Ou senão ela dá uma espreguiçada assim, ó. Percebe? A gente às vezes pede coisa que a gente não tá nem pronto. Talvez você esteja assim, tem domingo que eu não consigo ver o Fantástico. Meu irmão, o que está acontecendo aqui é para a gente aproveitar a presença de Jesus ainda mais. E ponto. Para de duvidar do que ele está fazendo. Porque se você for Simão, ele vai passar e você não vai entender quem ele é. Mas a gente tem um segundo personagem. A pecadora. Que diante de Jesus entrega absolutamente tudo. E aqui o texto no 37 e no 38, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Meu irmão, a mulher não tem nem nome. E aqui, quando você se aprofunda no texto, na parte histórica, por que aquela mulher era chamada de pecadora? Porque muito provavelmente nós estamos diante de uma prostituta. Naquele tempo, quem vivia disso, não que hoje seja muito diferente, mas era excluída ao ponto de que um toque dela sobre você te colocava impuro. Nós estamos diante de alguém que, é sério, se você não entender a cena, perde até a graça. Porque eu imagino que essa mulher foi tomada de uma emoção que ninguém explica. Eu acho que ela entrou para o banquete dizendo, ele vai passar aqui. É a minha chance de estar na presença, ele vai passar aqui. Agora pensa na cena. Você já esperou ver alguém que você queria muito ver e esse alguém passa na tua presença? Você é fã de alguém? Hoje eu descobri que a Ana foi fã do Beto Barbosa. E dançava lambada. Imagina quando a Ana viu o Beto Barbosa a primeira vez. E ele olhou para ela e falou assim, adocica, meu amor. Ela fez, meu Deus, é ele. Não é legal quando a gente vê alguém que a gente... Agora, no aniversário da Helena, os meus filhos queriam ir no Parque da Mônica. Meu irmão, é muito legal você andar com uma criança. Porque eles viveram a mesma coisa que eu vivi, só que já adulto, quando eu fui para Disney. Eles chegaram no Parque da Mônica, eles estavam tensos. E criança tensa é gostoso. Sabe a tensão boa? Eles ficavam assim, ó. Chegou, né? Aí eu falei, credo, eles vão ter um negócio. Quando a gente passou do portão, eles ficavam assim, ó. Cadê a Mônica? Cadê o Cebola? E quem já foi sabe, é de hora em hora que vai vindo e tal. Aí começamos a brincar. Aí eles deram uma aliviada porque estavam brincando. Mas, meu irmão, quando eles se depararam... E a gente que é adulto racha o bico, né? Porque no desenho o Cebolinha é assim. Lá o Cebolinha é maior que eu. O olho pisca e... Aí ele olhou e fez assim, pai, é o Cebolinha e o Cascão. Falei, bora para a fila da foto. Meu irmão, quando liberou a vez dos dois, eu nem precisei falar vai, ele já estava assim, ó. E aí o Cebolinha, o que a gente achou legal no Parque da Mônica é que eles falam os personagens. Na Disney não, né? Na Disney não fica... Você fala, gente, eu acho que o Mickey está tendo um AVC, é melhor dar uma olhada. E aí eles começaram a interagir. A cara dos dois...
Aí vira pra foto, e o Benício foi de camiseta verde e short preto, para parecer o Cebolinha. A Helena foi de vermelho e preto. Quando ele encontrou a Mônica e a Magali, que são cenas diferentes, a Magali olhou para ele e falou assim, ó quem chegou, o Cebolinha. Ele já, ó... Ele fala até hoje, fala, pai, você sabia que a Magali falou que eu sou o Cebolinha? Imagina, veja, eu estou te falando da Mônica. Aquela mulher está na casa esperando. Irmãos, se o Simão já chama ela de pecadora, imagine a cara de todo mundo que estava na casa. Olha quem chegou. A imunda chegou. Aqueles comentários do tipo, o que ela está fazendo aqui, certamente aconteceram. Mas ela estava lá. E aí quando Jesus passa, eu acho que aquela mulher teve um treco, ela falou, meu Deus, é ele. E eu tenho para mim, que a presença de Jesus, para aqueles que sabiam quem ele era uma coisa surreal. Eu imagino Jesus passando e ela fazendo... Porque o final da cena é muito louco. Imagina que Jesus senta e ela está se segurando. Ai, caramba, é ele. Mas tem uma hora que ela não aguenta mais. E ela quebra todo o protocolo do evento. Ela corre. E ela está tão emocionada. E se você não imaginar, ela está chorando prostrada. Jesus está ali de boa. Todo mundo com olhar de recriminação. Simão bravo. Só que ela não tem controle. Ela está na presença de Jesus. E ela chora. E ela beija. E ela passa o cabelo. E todo mundo esperando Jesus acabar com a vida dela. Porque ela era uma pecadora. Ela não tem nome. Mas ela não aguenta e ela se entrega. Porque diante de Jesus, independente do que a gente seja, se a presença for real, a gente se entrega de um jeito que a gente nem explica. Eu já contei isso para vocês, eu lembro da minha conversão como se fosse hoje. Eu não estava entendendo nada. Não entendendo nada no sentido da entrega, mas eu estava dizendo assim, eu estou indo à frente e confessar Jesus como Salvador. Uou! E eu chorava, porque eu choro por tudo. Mas eu ficava assim, meu Deus, que momento! Imagina aquela mulher diante dos pés do próprio Jesus. E aqui tem um negócio. Tem um segredo desse texto que, quando eu estudei ele a primeira vez, eu me acabei. Quando a gente olha para o texto e fala, bom, ok, ela se prostrou, ela se quebrantou, ela chorou, ela secou com o próprio cabelo e jogou um perfume nos pés de Jesus. Talvez a gente pense assim, que viagem jogar um perfume no pé de alguém? É ou não é? E esses perfumes desse tempo eram perfumes muito caros, porque você comprava ele pelo vaso. Então são perfumes assim, ó, carésimos. Eu não sei marca de perfume hoje mais. Fala um perfume. Ah, temos aqui alguém. Daisy, um perfume muito caro. Hã? J'adore. Você vê, eu nem sei o que é isso. É francês? Francês. J'adore. Custa quanto um J'adore? 900 reais um perfume? Ele faz massagem junto. Imagina então um vaso de J'adore. E eu estou falando J'adore como se eu soubesse, eu não faço ideia. Não tem mais aquele bem caro chamado Musky? Musky da Avon que você comprava de litro no potinho de plástico. Já usaram aquilo? Todo mundo que tem rinite é porque um dia usou Musky. Que praga pra feder, né? Você tomava 4 banhos e falava, você está usando Musky. Você falava, tô, porque era uma tragédia. Mas ok, tira o Musky, J'adore. Deixa eu te contar uma coisa. Naquele tempo, você deve imaginar que a higiene não era como hoje. Não tinha como ser a mesma coisa. Naquele tempo, você tinha que ter algum apetrecho de perfume, porque não se tomava tanto banho. Dizem que naquele tempo, no movimento histórico, quando você vai se aprofundar, o que era uma prostituta do tempo de Jesus, as prostitutas costumavam ter um vaso cheio de perfume, e ela andava com um colar, com um potinho de perfume, que ela carregava todos os dias, para que ela pudesse passar durante os programas que ela fazia. Então ela ia todo dia, enchia um pouquinho, colocava no colar e ia viver da prostituição. O que nos faz entender que o que aquela mulher está vivendo, o que ela está fazendo, não é perfumando os pés de Jesus. O que aquela mulher está fazendo é, eu acabei de conhecer o Salvador da minha vida. Aquele que tem poder para mudar a minha história. Eu não preciso mais disso.
eu vou lançar aos pés de Jesus. Ela pega todo o perfume que ela usava para os programas, para continuar sendo a pecadora, e ela simplesmente lança ele aos pés de Jesus. Ou seja, o que ela está dizendo para ele ali é: a partir de agora, eu não preciso mais disso, eu quebro meu vaso aos teus pés, porque ao te encontrar, eu descobri quem eu sou. Esse é o Jesus que a gente crê. Ela simplesmente entrega o que ela tinha, não só de precioso, mas o que ela tinha que fazia ela ter o apelido de pecadora. Diante de Jesus, ela lança dizendo: eu não preciso mais disso. E quebra. E aí eu vou para o último personagem da história. Jesus. Aquele que está sempre pronto para perdoar, transformar e gerar vida. Esse Jesus que no versículo 40 diz: então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo para te dizer. Dize, mestre, disse ele. E Jesus conta uma história de 2 homens que deviam a certo credor. Nenhum deles tem dinheiro para pagar. Mas quem vai valorizar mais o perdão da dívida? Simão cai direitinho, dizendo: aquele que deve mais. Jesus fala: perfeito. Essa mulher, Simão, ela reconhece que deve mais. E em seguida, irmão, virou-se para a mulher. Mas o texto diz que ele vira para a mulher, mas ele fala para Simão: Simão, vê esta mulher? E ele começa a fazer a comparação. Você está vendo essa mulher aqui? Eu entrei aqui, Simão, veja, o Simão está aqui, está na mesa, mas ele está olhando para ela. O olhar do Jesus cruza com o olhar dela. Eu imagino, irmão, que é naquele momento em que o medo passa e vem algo sobre ela que ela não sabe nem explicar. É naquele momento em que ela está ali, que ela olha para cima e Jesus está assim: Simão, está vendo essa mulher? Você já pensou no seu olhar cruzando com o olhar de Jesus? Simão, enquanto você não me ofereceu nada, essa mulher me ofereceu tudo. Enquanto você não soube cuidar de mim, ela me deu tudo. Simão, essa mulher, ela não poupou esforços. Essa tal pecadora que você está dizendo, ela não mediu esforços na minha presença para entregar tudo. Sabe por quê? Porque ela entendeu que muito foi perdoado sobre a vida dela. E esse Jesus olha para ela, diante dos outros convidados, e ele diz àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Qual foi o momento que essa mulher pediu perdão? É porque a cena da entrega do perfume, ela está dizendo para Jesus: me perdoa, eu não preciso mais disso. E Jesus olha para ela com um olhar de ternura, dizendo: minha filha, os seus pecados estão perdoados. Esse é o Jesus que a gente acredita. É o Jesus que, quando a gente se prostra, Ele perdoa. É o Jesus que, quando a gente quebra o vaso, é o Jesus que, quando a gente quebra aquilo que toma as nossas vidas, dizendo: Jesus, eu aprendi diante do Senhor que eu não preciso mais disso. Ele olha para você e fala: você está salvo, a tua fé te salvou. É o Jesus que a gente, por vezes, precisa entender que na presença dele a gente entrega tudo. Sabe o que Jesus está esperando? É que a gente se prostre diante dele com os nossos corações, lançando sobre ele tudo aquilo que faz de nós um pecador. Jesus quer ver a gente prostrado, lançando sobre ele as intenções do nosso coração perverso. Nos dias de hoje, Jesus se encontraria com um monte de homens que se prostrariam e lançariam sobre Jesus o celular e um computador, dizendo: Jesus, eu quero dizer, entregando isso aqui para o Senhor, que a pornografia não faz mais parte da minha vida. Mulheres entregando vaidade, rebeldia. Esse Jesus é o Jesus que está pronto para mudar a nossa história. Mas Ele precisa que a gente se prostre, entregando tudo aquilo que faz de nós um pecador. Porque se a gente fizer, ouça o que eu vou te dizer, e eu prometo que eu já estou terminando. Não importa
o que você fez. Se você entregar, se você se prostrar, você vai receber o perdão dos seus pecados. Não importa a vida pregressa que você teve até aqui. Tem muita gente que tem muita dificuldade de confessar pecado porque fala, não, pastor, porque o dia que eu te contar. Não é sobre contar para mim, não. É sobre confessar diante dele e entregar para ouvir da boca do próprio Jesus. Pode ir em paz, porque a tua fé acabou de te salvar. Esse é o Jesus que eu creio. O Jesus que pega tudo aquilo que a gente fez de errado, lança sobre a cruz do Calvário, nos perdoa e gera nova vida. Você já parou para pensar como aquela mulher saiu da casa de Simão? Você entra como pecadora na presença de Jesus, mas sai como filha. Imagina a dignidade daquela mulher saindo daquela casa. Imagina os olhares que a recriminavam quando ela entrou, como estavam quando ela saiu. Imagina a liberdade que aquela mulher recebeu dizendo, agora vão me chamar pelo nome. Esse é o Jesus que eu creio. Que transforma, que liberta e que gera vida. Independente do que você fez até o dia que o encontrou. Amém, queridos? Quero concluir. Talvez você ouça essa pregação e tenha que fazer uma autoanálise, o que é normal. E esteja percebendo talvez que você é um Simão. Duvida de tudo, questiona tudo, não consegue estar na presença de forma a se entregar, não aproveita como deveria, ama questionar o que Jesus está fazendo nos lugares por onde ele passa. Talvez você seja aquele Simão que não entende, que não valoriza, que apenas chama Jesus para testar quem ele é. Mas talvez você seja a pessoa que é conhecida por pecados. A pessoa que já recebeu tanto apelido. Uma das coisas que eu mais amo no cristianismo é que Jesus tem o poder de pegar pessoas com histórias e apelidos horrorosos e transformá-los em filhos. E chamá-los de filhos. Eu quero concluir dizendo que é tempo de chegar diante dos pés de Jesus entregando tudo. O nosso coração e tudo aquilo que tem feito de nós pecadores miseráveis. Porque a presença de Jesus é um lugar de recomeço, é um lugar de vida, é um lugar de vitória. E eu vou repetir, não importa o que você fez até aqui. Pensa aí no pior pecado que alguém pode cometer. Se você se prostrar e entregar diante de Jesus, Ele tem poder para transformar a sua história. O olhar dele vai se cruzar com o seu. E ele vai dizer, a tua fé te salvou. Ter acreditado em quem eu sou, te salvou. E eis que tudo se fará novo. Amém, queridos?